Sejam bem-vindos, então, a mais uma semana de aula ou de conversarmos no livro de Romanos. E eu gostaria de começar relembrando um texto de Atos, capítulo 14, versículo 17, que diz o seguinte: Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. E como nós vimos em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, Deus se tem revelado por meio da consciência e por meio da natureza. Ele se fez conhecer a todo homem. Então, todas as pessoas têm ciência da existência de Deus, mesmo que estas pessoas escondem, suprimem a verdade da existência de um Deus para poderem viver a vida do jeito que acham que devem viver. Esse fato, então, eles servem eles mesmos de lei para si mesmos, como diz as escrituras que nós vimos nas aulas anteriores. Eles levam também dentro de si uma lei moral. Todas as pessoas têm essa lei moral gravada na sua alma, no seu coração. Todos têm testemunhado sobre essa lei moral através da sua consciência, mesmo que ela esteja deturpada pelo pecado. Então, eu estou relembrando aqui basicamente o final de tudo aquilo que nós falamos na semana passada. Os pagãos, eles têm uma consciência que nós encontramos lá em Romanos 1,19, como nós vimos. O coração é o que nós chamaríamos aqui de consciência antecedente, porque ela antecede a ação, ou seja, aquela consciência, aquele sentimento, aquela ciência que nós temos que precede qualquer ação que nós vamos tomar. Existem todas as culturas, em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os povos, existem consciências que são comuns e coletivas. Quando nós estudamos antropologia, nós conseguimos identificar estes traços de coincidência na sociedade. Existem coisas que tudo em qualquer sociedade existe um limite que não são feitas. E existem outras coisas que, dependendo da sociedade, extrapola-se o limite, enquanto outras não. Então, muita coisa é transformada por causa da fé, por causa da religiosidade, e aí sim por diante. Talvez você olhe para trás e fale, poxa, Carlos, mas a gente encontrou povos na história que sacrificavam crianças. Não encontrou, não. Ainda existem povos que sacrificam crianças, né, para os seus deuses. Mas eles extrapolavam a sua lei moral por causa dos deuses que eles criaram e por causa, logicamente, da sua consciência que está deturpada, corrompida por causa do pecado. Mas todos, desde o berço, têm uma indicação clara do caminho e do dever, de que existe um Deus. O fato que os pagãos fazem por natureza o que é da lei e deveriam fazer porque a lei está estampada em seus corações, demonstra que tem essa fonte de revelação clara na natureza e neles próprios. Segundo, eles possuem uma faculdade mental crítica. O apóstolo Paulo chama esta faculdade mental crítica de suas consciências. Lembrando aqui, como eu disse, que determina o que é bom e o que é mal. Talvez o que está acontecendo e que sempre aconteceu foi a relativização do mal. Mas mesmo tendo os relativismos apontados aqui, sempre existirá um ponto onde a pessoa vai falar: isso eu não posso fazer porque é mal, isso eu não posso fazer porque é ruim, e isso eu posso porque é bom. E sempre existirão as coincidências. Lógico, isso é o que leva à ação, que é posterior à ação, né? Posterior à ação, podemos dizer assim. O apóstolo Paulo descreve a ação desta faculdade crítica com as palavras:
e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ele fala isso no texto, em algumas versões você vai encontrar de forma diferente. Mas ele fala sobre que a consciência está acusando ou defendendo a pessoa. Então é um duplo roteiro aqui que todos possuem. Que todos pertencem em si, né? Então, por isso que nós falamos a semana passada que o juízo de Deus é justo, ele não vai condenar ninguém injustamente. Ele não condenará nenhum judeu porque conhece a sua lei escrita em tábuas de pedra, porque só tem ouvido. Aliás, ele não vai deixar de condenar nenhum judeu porque tem a lei escrita em pedra, ou porque simplesmente conhece e tem a linhagem de Abraão. Não, porque como nós vimos, não adianta. Ele conhece a lei, mas não viveu a lei, não obedeceu a lei. Nós vamos entrar mais nesses detalhes. Ele também não vai deixar de condenar um pagão ou uma pessoa que não o tem como Deus ou que o desprezou como Deus, com a desculpa de que essa pessoa vai falar o seguinte: eu não tenho a lei, eu não tive o decálogo da lei como o Senhor deu aos judeus, então o Senhor não pode me condenar. Não, não existe isso. E o que o Paulo está mostrando aqui é exatamente isso. Pessoal, não vai haver desculpa para ninguém, seja para o judeu, seja para quem não é judeu. Ele vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Ele, de forma nenhuma, fará acepção de pessoas aqui. Ele não vai deixar de julgar alguém e não julgar o outro por causa de coisas X, Y ou Z. Falamos sobre isso aqui na semana passada. Lembrou disso ou não? Não, né? Agora, Sim, lembra, né? Legal. sim, sim. Agora, os versículos de 6 a 15 aí do capítulo 2, né? Estamos citando, são, na realidade, uma comprida exposição submetida que desenvolve a frase da revelação do juiz de Deus, como eu disse. Versículo 5 e no versículo 16, Paulo volta ao argumento principalmente e reafirma que define mais claramente o que vai acontecer no dia em que o versículo 5 é, é, cita. Quer ver só? Vamos ler o versículo 5. Eita, fechar. 2 versículo 5. Contudo, por causa da teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo juiz do julgamento. E o versículo 16 agora. Isso acontecerá, percebeu? Parece que se eu tirar os versículos 6 a 15 aqui, parece que não vai fazer muita falta, né? Porque o versículo 16 é como se fosse a continuação do versículo 5. Então o versículo 16 diz: isso acontecerá, o que acontecerá? Olha o versículo 5. Contudo, por causa da teimosia de vocês, do coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo juízo. Versículo 16. Quando isso vai acontecer? É a pergunta. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Então, parece que ele faz essa ligação aqui do 6 com o 16 e aqui aliás, do 5, né? E aqui do 6 ao 15, ele está explicando ali que ninguém é indesculpável. Ninguém tem vantagem no dia desse juízo, no dia em que o Senhor derramará sua ira. O segredo dos homens, aqui, que é colocado nesse versículo 16, são aquelas coisas secretas que não têm sido mostradas de forma clara aos outros. Né? Aqueles fatos escondidos da vida que está no interior de cada pessoa, que são em realidade aquilo que é na realidade aquilo que define o caráter de alguém.
Este juízo de Deus, ele vai ser feito por meio de Jesus Cristo. E olha que interessante, pessoal. Paulo, ele colocou na carta aos Romanos pessoas que tinham a lei e pessoas que não tinham a lei. Nesse período que nós lemos aqui de 6 a 15, ele está mostrando isso, que o julgamento será para aqueles que tinham a lei e que não tinham a lei. E esse julgamento vai ser por meio de quê? De Cristo. Cristo é o critério. O julgamento vai ser conforme o evangelho. Ele coloca o meu evangelho aqui, porque o evangelho de Paulo é aquele ensinado por Jesus. Então Jesus, ele será o agente do juízo de Deus. Por quê? Porque o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento apontam para Jesus, o Novo Testamento aponta para Jesus e todas as ações de Deus apontam para Jesus. Se você olhar ou ler Colossenses, você vai ver que tudo que foi criado, toda a criação é sustentado pelas palavras de Cristo. Então Cristo é a chave de tudo. É Deus carne, é Deus homem. E, pessoal, imagina o judeu lendo isso. Para ele, isso era algo novo, porque ele acreditava no dia do juízo futuro, ele esperava o Messias prometido para o futuro. Tudo bem, ele tem essa visão. O Messias vai vir no futuro. Mas ele via o Messias, e ele vê o Messias, não o cristão, não o judeu cristão, né? O judeu cristão vê Jesus como o Messias, vê o Jesus como Salvador, vê Jesus como Senhor, mas eu estou falando aqui do judeu daquela época em que ainda estava vivendo na lei e ainda seguia os preceitos, como muitos hoje, e como muitos que não seguem, assim que naquela época também era da mesma forma, não mudou nada, tá, gente? Em si. Mas eles viam e enxergam e acreditam em um Jesus e um Messias prometido que viria para julgar, para derrotar não a eles, não o judeu, mas o inimigo. Essa era a temática. Até mesmo dos cristãos judeus daquela época da igreja, do início da igreja, eles viam esse Messias para julgar os outros, não a si mesmos, não o povo judeu. Então eles não aceitavam Jesus de Nazaré fosse o Messias ou Cristo e que esse poderia julgá-los, iria julgá-los. E, portanto, eles rejeitavam a ideia de que ele fosse o, o, o vórtice ou o canal de Deus para julgar o mundo em si. Mas essa é a doutrina do Evangelho. Vamos reler alguns textos aqui. Alguém abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Muito bem. Mostrando aqui. Ele está falando do Senhor que venha. Portanto, não julguem antes tal. Espere até que o Senhor venha. Ele está falando aqui de Jesus. O Senhor aqui é Jesus. Ele vai voltar. Agora, será que é Jesus? Versículo 1 desse mesmo capítulo. Portanto, que todos nós nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. Fiéis, servos de Cristo. Ele está falando aqui de Cristo. O contexto aqui é Cristo. O contexto aqui é Cristo. Temos outro texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Quem achar, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Exato.
tribunal de Cristo. Né? Então aqui define de uma forma bem clara e objetiva. Quem vai estar lá é Cristo. Agora, pessoal, eu não vou entrar aqui no mérito escatológico, ou seja, da doutrina das últimas coisas, né, em si, mas tribunal de Cristo é uma coisa, ao meu ver, de acordo com a minha escatologia, que eu estudei, e a minha posição mais coerente de escatologia é que tribunal de Cristo é um local diferente de trono branco, ok? Tribunal de Cristo é diferente de trono branco. E todos serão julgados, inclusive os salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Só que tem uma diferença, o tribunal de Cristo, ele não existirá para condenar a pessoa à morte eterna. Diferente do trono branco, onde todos que passarão por lá, e lá haverá condenação para a morte eterna. Então, eu vejo na escatologia dois momentos distintos aqui. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas depois, se você quiser tirar algumas dúvidas aqui, é só me perguntar, eu posso responder algumas questões aqui. Tá certo? Mas também, Atos 17, 31. Pois estabelecei um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Agora, quando fala em julgar o mundo com justiça, ele está falando de um julgamento que envolverá o mundo, todas as pessoas do mundo, completo, geral. Aqui eu vejo um momento, aqui eu já estou vendo o trono branco, para vocês terem ideia, ok? Por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos. Quem é esse homem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando de quem aqui? De Jesus. Quem vai julgar? Jesus. Jesus ele vai julgar, tanto no trono branco, quanto no tribunal de Cristo. É Jesus. É Jesus. Ok? Tudo bem até aqui, então? Versículos 17 a 29. Aí, do 17 ao 29, Paulo ele já vai direto na veia e começa a falar com os judeus. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 29. Vou ler para vocês aqui. Romanos capítulo 2, versículos de 17 a 29. Até o final, né? Do 17 até o final. Ora, você que leva o nome de judeu, percebeu? Ele já apontou aqui. Você que leva o nome de judeu. Agora eu vou falar para você, camarada, abre seus ouvidos. Apoia-se na lei e orgulha-se em Deus? Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente,
E circuncisão é a operação no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Percebeu agora, pessoal, aqui? Aí então, a partir do versículo 17, Paulo ele vem colocando ali, ele falou, você que é judeu, se apega na lei, não se apega na lei, todo mundo será julgado tal. Agora, para você judeu, e agora ele vai começar a falar com esse povo. Com estes que fazem parte da igreja, que são judeus, mas talvez estavam pisando na bola ali, né? E ali nós podemos... Oi, alguém me chamou? O judeu, pelo conhecimento que tem, e vale lembrar aqui que eu estou falando do judeu no contexto da igreja de Roma, no período em que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então, pelo conhecimento que tem de Deus e da sua lei, ele se encontrava numa posição privilegiada. E nós vimos isso, e ele se achava nessa posição privilegiada. Mas este conhecimento não pode passar de uma simples teoria. Eles tinham essa posição privilegiada, eles tinham conhecimento da lei, mas era da boca para fora e simplesmente do intelecto. Eles não viviam, eles não tinham uma alma transformada pelo conhecimento e pelo que eles sabiam de Deus. Ou seja, eles diziam que faz e não faziam. A situação privilegiada desses judeus aqui é encontrada justamente nos versículos 17 a 20 que nós vimos anteriormente. E aqui nós notamos um contraste entre a situação e a atitude do judeu. O gentil ele não tinha uma atribuição, uma designação particular de Deus que implicasse algum tipo de privilégio para ele, mas o judeu tinha. Deus tinha escolhido este povo desde os patriarcas, desde Abraão. Abraão, de ti sairá uma grande nação. E saíram duas grandes nações, né? Mas de uma dessas nações aqui, de Jacó, veio Israel. Veio os hebreus, ou vieram os hebreus. O gentil ele não teve essa promessa, e os hebreus tiveram. Então o nome gentil designava-se qualquer tipo de povo que não era judeu. E beleza, isso é culturalmente até hoje. Então, na mente dos hebreus, pelo menos, eles tinham essa ideia de que aquele que não era hebreu era baixo, era vil, era ignorante. Então, eles se viam no privilégio, como eu disse anteriormente, porque eram escolhidos de Deus, uma raça privilegiada, escolhida em si. A quem Deus tinha colocado promessas para eles, a quem Deus colocou um monte de promessas para eles. Vamos ler Romanos capítulo 9, versículos 4 a 5. Vamos dar um pulo até Romanos capítulo 9. A gente chega lá, mas ainda não. Romanos capítulo 9. Versos 4 e 5. Quem achou aí pode ler, por favor. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Olha aí que privilégio. Percebeu? E é isso, tá, pessoal? Esse é o privilégio. Nada mudou aqui. Né? O judeu ele tinha confiança em si mesmo, em sua sabedoria. Aliás, o gentil, né? O que não é judeu, tinha confiança em si mesmo, em sua sabedoria, em seus conhecimentos. 1 Coríntios capítulo 1, de 19 a 31, você vai ler um pouco sobre isso. Em sua capacidade de lidar com a vida, de enfrentar as coisas, né? A sua consciência, como diz Romanos 21 também. Agora, o judeu estava repousado, estava tranquilo nas promessas, na lei e tudo mais de Deus. Ele apoiava sua vida, o judeu
O hebreu apoiava a sua vida na revelação divina. O gentil, por outro lado, depois de ter conhecimento de Deus, não glorificou a Deus e nem lhe deu graça. Romanos 1:21. Então é um contraste aqui. Né? Enquanto o hebreu glorificava a Deus, o gentil decidiu não dar graças a Deus. O gentil, ele não aprovou a ideia de ter Deus em seu conhecimento, em seu raciocínio, em sua mente. 1:28. Por outro lado, o judeu, o hebreu, não somente conhecia a vontade de Deus, mas também a aprovava, segundo eles. Então, são muitas vantagens aqui que esse povo tem. Mas uma coisa é crer e a outra coisa é fazer. E uma coisa que Deus não gosta, gente, depois eu posso mais para frente citar alguns textos bíblicos sobre isso, é que o que Deus não gosta é de religiosidade. Crer é uma coisa e fazer é outra. Uma coisa é aceitar a verdade em forma teórica, até ensinar a verdade de forma teórica. Outra coisa, e muito diferente, é viver a verdade na prática, no dia a dia. E talvez aqui eu esteja falando de um dos desafios que todos nós que temos Cristo em nosso coração temos. É muito fácil eu falar, Jesus me ama, mas eu consigo viver a verdade do amor de Deus na minha vida? Porque uma coisa é saber, uma outra coisa é viver. É muito fácil eu falar, eu creio que o Senhor está me ajudando, mas eu consigo viver isso? Eu consigo repousar nesta fé, descansar nesta fé? Ah, eu sei que Deus me abençoa, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus, através de Jesus Cristo, porque eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tenho Jesus no meu coração, então eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Será? Será que nós conseguimos viver isso? Percebeu aqui? Uma coisa é falarmos que cremos, outra coisa é fazer aquilo que cremos ou viver aquilo que cremos. Uma coisa é eu entender que Deus é grande, que Deus é poderoso. Uma coisa é eu entender que Deus toma conta de todas as coisas, que Deus dirige todas as coisas e que Ele toma conta de mim, porque Ele disse, tá? Nem o fio da minha cabeça cairá sem que eu permita. Ele disse, na palavra dele, para os filhos dele. Ele disse também que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Poxa, eu amo a Deus, então todas as coisas contribuem para o meu bem? Percebeu? Tudo isso, teoria, conhecimento. Eu sei de tudo isso, mas será que dá para viver? Vamos colocar em prática? É um desafio ou não é? Fala para mim. Desafio, né? Sim. Desafio. Os versículos 21 a 24, Paulo repete contra os judeus aquela acusação de Cristo contra os inimigos que vinham. Olha só. Mateus, capítulo 23, versículo 3 diz o seguinte: não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não os fazem. Beleza. O que Mateus está nos orientando aqui é, camaradas, pessoal, vocês que têm Deus no coração, aí vocês que têm Jesus no coração, não vamos imitar as obras daqueles que são, aqui na ideia de Mateus, gentios, que dizem que fazem uma coisa e fazem outra. E aí então, aqui quem disse foi Jesus, tá? Mateus é quem escreveu, registrou. Aí então Paulo começa a aplicar esse ensinamento de Jesus para estes hebreus que estavam vivendo desta forma. Então ele pega e coloca assim, olha, vocês ensinam a não roubar, mas vocês roubam. Vocês dizem que não deve adulterar, mas vocês adulteram. Vocês falam que abomina a idolatria, os ídolos, mas vocês cometem um sacrilégio.
Vocês dizem que são mestres ou professores de outras pessoas. E eles se colocavam nessa posição por causa do relacionamento deles com Deus. Mas vocês não ensinam vocês mesmos. Vocês instruem o que está escrito na lei, mas vocês não praticam o que está escrito na lei. Paulo está, e pessoal, não sei se vocês estão percebendo aqui, mas Paulo está batendo na cara deles, dando aquele puxão de orelha forte. E depois no versículo 23 e 24 ela fala, olha, essa conduta afronta a Deus. Versículo 23 e 24, deixa eu retornar aqui. Então eu estou em Romanos 9. Aqui, Romanos 2, 23 e 24, ele coloca, olha, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, eles estão afrontando, porque por causa dessa hipocrisia, por causa desse modo de viver, por causa dessa dualidade na vida, as pessoas que estão em volta deles estão blasfemando contra Deus. Eles estão envergonhando o nome de Deus diante da sociedade. E você, lá no capítulo 2, versículo 2, Paulo fez uma introdução muito boa neste assunto. E no capítulo 2, versículo 2, depois que as pessoas ouviram isso, que esses hebreus ouviram isso, eles devem ter se lembrado do que leram no capítulo 2, versículo 2. Olha só. Sabendo de que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, conforme a verdade. Ou seja, o juízo de Deus é segundo a verdade contra aqueles que praticam estas coisas. Tudo bem, talvez você fale assim, pastor, mas está falando do povo judeu aqui, dos hebreus lá da igreja de Roma? Eu estou falando dos hebreus da igreja de Roma porque o ensinamento está sendo aplicado lá, mas eu consigo enxergar isso para nós hoje, tá, gente? Muita gente hoje que é religiosa, muita gente hoje que fala que tem Jesus no coração, muita gente de hoje que diz que crê no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e que é Senhor, mas as suas condutas não condizem com Deus. O seu estilo de vida não condiz com Deus. Seu modo de falar não condiz com Deus. Seu modo de agir não condiz com o que crê, com aquilo que a pessoa crê. E aí você ouve outras pessoas que estão em volta falando: se isso é ser crente, eu prefiro não ser. É isso que Paulo está ensinando aqui para estes hebreus. Vocês, hebreus, olha aqui, ó, vocês estão indo na igreja, vocês estão indo no culto, vocês estão ensinando, vocês falam que são luz para as pessoas. Mas vocês não estão vivendo o que vocês estão crendo ou ensinando. E por causa disso, os gentios estão blasfemando contra Deus. Perceberam aqui? Isso é sério. Tem uma série de fatores aqui disso estar acontecendo, logicamente. Não vou entrar aqui nos detalhes em si, dos fatores que levam hoje a esse cristianismo chulo que existe hoje na nossa sociedade. E a palavra é chulo mesmo. Porque o cristianismo que existe hoje na sociedade é um cristianismo que não serve para nada, a não ser para, logicamente, tem as suas exceções, não estou generalizando, mas é um cristianismo que está indo rumo ao abismo. É um cristianismo que está indo rumo ao cristianismo da Idade Média da Europa. Mesma coisa. A Europa, há algumas centenas de anos atrás, não precisa nem ser centenas, tá, pessoal? Tinha um cristianismo vibrante, forte. Mas ele foi ficando tão chulo, que hoje a igreja lá quase não existe mais. Quase não existe mais. Locais de adoração fenomenais que existiam na Europa viraram bares, casas noturnas. Porque o cristianismo lá um dia ficou chulo. Que as pessoas diziam ser como esses hebreus aqui. Só que elas viviam de forma que não eram. E Paulo está dizendo aqui: abre teu olho, jacaré, porque o juízo virá. É isso que Paulo está dizendo aqui para estes.
E aí do 25 ao 29 tem o resultado da hipocrisia, né? O efeito dessa hipocrisia é que o privilégio se torna uma condenação para esses hebreus aqui, para esses judeus da igreja. E o judeu ímpio aqui, ele está em pior situação do que o gentil justo. Percebeu? O que é o judeu ímpio? O judeu ímpio é aquele que é judeu, que acha que está salvo, que não precisa de nada. Esse é o judeu ímpio. E o que Paulo está colocando é que você, judeu ímpio, está em uma situação pior do que aquele que é gentil, só que é justo. Nesta sessão, Paulo emprega aqui a palavra circuncisão. Ele usa essa palavra circuncisão, que é algo muito sério para o judeu. E ele usa aqui não somente para apontar um privilégio ou bênção, ou um rito simbólico, não. Nós vemos aqui no versículo 28 e 29 que a circuncisão aqui é sinônimo de judeu. Ou seja, é só judeu que é circuncidado aqui nesse contexto. Aquele que é circuncidado, aqui nesse contexto, é o judeu que é circuncidado. Estou dizendo que é só judeu que é, mas nesse contexto, o judeu aqui é aquele que é circuncidado. A raça privilegiada de Deus. Então, ele achava, o castigo não vai cair sobre mim. Então, ele achava, eu vou ser ímpio. Se o castigo não vai cair sobre mim, porque eu sou privilegiado, porque eu faço parte de uma raça privilegiada, se o castigo não vai cair sobre mim, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Posso quebrar as leis e eu não vou ser punido. Por quê? Porque eu sou privilegiado. Eu tenho uma promessa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque a minha ligação com o povo escolhido garante a minha entrada para a eternidade com Deus. Certo rabino, uma vez, ele escreveu o seguinte, Barnanel, o nome do rabino. Se um judeu comete toda sorte de pecados, certamente é do número dos israelitas pecadores e será castigado segundo os seus pecados. Entretanto, a vida eterna está garantida. Essa é a visão em si. Não importa se o judeu viver transgredindo tudo que possa transgredir. A vida eterna está garantida, segundo essa visão deles. Segundo essa visão deles. Paulo mostra que isso daí é balela. Essa coisa não deve se apegar a isso. Que um judeu circuncidado, que está vinculado à raça escolhida, que tem o laço pela circuncisão e tal, está tão perdido quanto um pagão que não tem vínculo nenhum com Deus. Paulo, quando ele coloca isso daqui é uma dor no ouvido de um hebreu. Para um hebreu ouvir isso, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você que é circuncidado, mas vive transgredindo o que Deus ensina, você é igual ao gentil. Isso era para eles ouvir isso, era como se fosse de morrer. E ainda ele diz, né? E pelo contrário, o pagão o pagão que vive em seus deveres morais, que vive segundo a luz de Deus, que vive segundo Cristo, é superior a você, seu judeu, o hebreu. É superior a você. Isso é de doer. A circuncisão como um símbolo da consagração do coração, da obediência e amor a Deus, certamente tem valor. Versículo 25. E aí, versículo 25, ele fala o que realmente é circuncisão para Deus. A circuncisão tem um valor e você obedece à lei. Se você não obedece à lei, a circuncisão não quer dizer nada. Em outras palavras, é isso, versículo 25. Não se apegue a isso, é a mensagem que Paulo está dando aqui. Se a circuncisão é simplesmente um rito físico, cerimonial, religioso que você tem, você está perdido. Não se apega a nada, porque isso é uma farsa. Por um outro lado, se um gentil pagão, e aí ele extrapola aqui no texto, né? A gente leu aí nos versículos. Se um gentil pagão que não tem a circuncisão
que não tem lei, não tem nada, somente aquela lei no seu coração, ou que tem Jesus em seu coração e tudo mais, e que aceitou, se um gentil pagão crê ou aceitou, este é mais judeu do que você. Olha, isso é afronta. Aquele, versículo 27, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, tendo a lei escrita, e a circuncisão é transgressor da lei. O judeu ele se fazia juiz dos gentios. Capítulo 2, versículo 1, nós lemos isso. Ele confiava que era guia dos cegos. Ele confiava que era instrutor, professor das pessoas. Ele tinha essa confiança. Então, Paulo fala: aquele gentio vai julgar você. Mas nessa situação, eles estavam vivendo uma vida religiosa, ok? Apoiando-se na lei que já era tradição do povo, seguir, guardar o sábado, não comer carne de porco, não fazer isso, não fazer aquilo, se apegando a uma série de coisas, se apegando na sua condição étnica por causa das promessas de Deus. Então, eles tinham a certeza da impunidade. Então, eu poderia viver do jeito que eu acho que eu posso viver, porque a minha vida é eterna. Porque Deus já garantiu para mim através das promessas. Então, seria como se a pessoa vivesse a vida à mercê, vivendo uma religiosidade simplesmente, sem saber o que Deus quer ou o que Deus não quer, porque ela tinha plena convicção de que no final de tudo ela teria vida eterna com Deus. Não é nada diferente do ensino de uma igreja cristã, muito forte no mundo hoje, que diz que se você faz parte da igreja, a sua salvação é garantida. Então você pode, basicamente, logicamente que a igreja não fala que você pode viver a vida do jeito que você quiser, não é isso, eles não falam isso. Mas a pessoa que recebe este ensinamento, ela vive a vida do jeito que acha que deve viver, porque no final ela acha que vai pagar um tempo no purgatório as coisas que fez e depois vai ter a vida eterna com Deus. É o mesmo raciocínio que os judeus tinham por causa da sua linhagem. É a mesma coisa. Então eles viviam assim, como nós hoje. Olha para a sociedade, é a mesma coisa, como nós hoje. Como a sociedade hoje. Não mudou. Entendeu? Fala, André. Eu só queria deixar como referência aqui que João Batista, ele faz coro com Paulo, né, lá em Mateus 3, de 5 a 12, exatamente isso que João Batista diz, né, quando ele está lá batizando lá no Rio Jordão, né, e aí os judeus, os fariseus e os saduceus se apresentam também para serem batizados, né? Mas eles faziam aquilo de uma maneira falsa, né? Digamos assim, né? E João Batista ele repreende eles, diz assim, ó, raça de víboras, né? Quem vocês acham que vocês podem fugir, né? Da ira divina? E aí ele fala assim, né? E não digam que vocês são filhos de Abraão, né? Ou seja, que vocês têm Abraão como pai, porque Deus pode suscitar filho de Abraão das pedras, né? Ou seja, o fato de ser um judeu não tem garantia nenhuma, né, de estar livre dos pecados, né, Exato. e livre da necessidade do arrependimento, né, João Batista desafia eles, né, então a palavra de João Batista aqui, repetindo aqui, Mateus 3, de 5 a 12, eu sei que o tempo tá bem acabando, vale a pena ler, e você vê que ele fala exatamente o que Paulo diz, né? Paulo repete, João Batista aqui diz, ó, o fato de ser judeu não lhe garante nada, né? É preciso se arrepender. Exatamente, exatamente. Bem lembrado, excelente referência. Excelente referência. Entendeu, Roberto? Então é isso. Eles se acostumaram com esta religiosidade aí, que o André citou agora também por um outro exemplo, entendeu? Se apegaram a tudo isso e falaram, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser viver, porque no final de tudo eu tenho a garantia de que eu estarei com Deus na eternidade. E aí então, Paulo, para arrematar, ele diz, não é judeu
quem é apenas exteriormente. E aqui Paulo ele já começa a colocar uma classificação excepcional para quem é judeu do ponto de vista divino, né? Logicamente, de uma forma espiritual, ele está colocando aqui. E ele coloca, nem é circuncisão quem é meramente no físico. Ou seja, não é circuncidado quem passou pelo procedimento físico. Paulo fala, não. E aí ele define, com chave de ouro aqui, judeu é quem o é interiormente. Por quê? Por causa do contexto do papel do judeu. Para que o judeu foi chamado? Para que o judeu foi escolhido? Nós vamos ver no capítulo 3 ele evoluindo mais nesse assunto. Eu não vou me adiantar aqui. Mas esse povo ele tinha que ser luz para as nações. O hebreu tinha que ser luz para as nações. Acabou sendo, né? Por causa de Cristo e por causa da palavra que foi revelada por eles. Mas eles tinham que dar o exemplo de tudo isso. E Paulo coloca, e circuncisão não é a operada no coração, que Paulo está falando aqui, pelo Espírito, né? Por isso que eu estou falando que é espiritual, né? E Paulo está falando aqui, olha, para Deus judeu, para Deus aquele que é circuncidado, aquele que é separado, aquele que é povo dele, é aquele que segue as suas leis, aquele que vive as suas leis, que pratica as suas leis. Que vive de acordo com o que ele quer. No capítulo 3, a semana que vem, nós vamos evoluir isso aqui. Paulo vai continuar falando nesse termo. Ele começou a falar, ele somente começou a falar para os judeus aqui. Lembra que eu falei, né? Ele fala da humanidade toda, fala dos gentios, depois ele fala dos judeus, e aí ele fala de todo mundo. E aqui ele já começou a falar acerca dos judeus, acerca dos hebreus nessa situação. Então, Paulo ele já vem começando a classificar aqui um novo povo, um povo diferente. Quando ele fala, judeu é aquele que foi circuncidado no coração pelo Espírito, ele já está dando aqui a introdução a algo que ele vai falar lá na frente, sobre um povo diferente, um povo especial de Deus. E que o judeu vai perceber que não tem nada a ver com sangue. Que não tem nada a ver com sangue. Obrigado pelas contribuições, perguntas e as contribuições de texto. Fico muito contente quando há contribuições. Que o Senhor abençoe e continuem lendo o livro. Semana que vem vamos começar no capítulo 3. Leia o capítulo 3 com esta mente que nós estamos estudando aqui os textos para que vocês compreendam, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Bom feriado aí.